Graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos começando mais uma vez a EBT, mais uma quinta-feira aí de estudo bíblico teológico. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos e das irmãs e convidar a você a já ter sua palavra aí na mão, a Bíblia na mão, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade naquele estudo falando sobre a vida após a morte, que vem após a morte. Aí nós começamos, dentro do primeiro estudo, na introdução ali, nós já começamos a entender o sentido literal, espiritual e o falso ensino a respeito do que é a vida e do que é a morte. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito do autor da vida, Então nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Qual é a ligação de Jesus Cristo tanto com a vida, e quanto com a morte, entendendo os contextos espirituais que nós vimos no vídeo passado. Você que não viu, está vendo aqui esse vídeo pela primeira vez, temos o primeiro vídeo aí no nosso canal, está na mesma playlist aí da EBT. Você pode voltar um vídeo. Te aconselho até pausar este vídeo e assistir o primeiro, para que você não perca o contexto desse estudo, para que você seja mais abençoado ainda até. E falando em abençoar, eu quero convidar você, irmão e irmã, que tem assistido aí, tem acompanhado os nossos vídeos, tem acompanhado os estudos, que venha curtir, compartilhar essa mensagem, esse trabalho, para que você possa abençoar também a vida de um próximo. Coloque aí lance nas suas redes sociais, para que você possa abençoar aí a vida daqueles que vão estar assistindo esse vídeo e consecutivamente aprendendo mais, não do homem, mas da palavra de Deus. Então, nós começamos com esse tema, a vida após a morte. Nós entendemos que Deus, Ele sendo o autor da vida, Ele tendo dado a nós a vida, o homem conquistou aí com suas mãos aí a morte, que é o pecado, mas Deus, Ele veio com sua misericórdia e entregou o seu próprio Filho para que nós venhamos a reencontrar com essa vida e vida eterna, estando nós em quem? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vamos entender esse Cristo Jesus, qual é a ligação dele com a vida, qual é a ligação dele com a morte, E eu quero já convidar os irmãos a abrir a palavra de vocês lá em João capítulo 2, versículo 19, para a gente ver uma passagem bastante conhecida aí, Como ele venceu a morte. Porque para que ele viesse trazer a vida, ele teria que vencer a morte, Jesus Cristo, ele era o único que podia fazer isso. Então, ele venceu a morte, conquistou a vida, e a gente vai entender passo a passo como foi que isso aconteceu. Amém? Jesus Cristo, sendo ele vencedor sobre a morte, nós vamos começar lendo lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo João, no capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver aquele famoso episódio onde os discípulos ali chegam a Jesus Cristo, mostra ele o templo, eles mostram a Cristo o templo, e Jesus vem a eles e fala que destruindo aquele templo, ele reconstruiria em 3 dias, Então, lá no capítulo 2, versículo 19, Jesus responde a eles, depois de eles terem mostrado o templo. Jesus fala assim, derrubem este templo e eu o construirei em 3 dias. E aí os discípulos replicaram ele dizendo assim, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai o construir em apenas 3 dias? Versículo 21. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Versículo 22. Quando Jesus foi ressuscitado, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, Quando ele foi ressuscitado, porque nós vamos falar disso, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito essas coisas, então creram nas Escrituras Sagradas e na sua palavra. Então a palavra vai dizer aqui que eles creram nas Escrituras Sagradas e creram na palavra de Jesus Cristo, porque ele já havia dito, acerca disso que aconteceria, e aconteceu,
então eles acreditaram nas palavras de Jesus. Mas, dentro do contexto aqui que nós estamos falando, vida e morte, o que isso tem a ver com a conquista de Jesus Cristo contra a morte? Jesus ele deixa claramente exposto aqui que o que iria acontecer. Jesus deixa claramente aqui que ele sendo o templo, né, o corpo dele sendo o templo, de fato ele seria destruído. E ele seria ressuscitado. Falou lá quase no último versículo que nós lemos, que ele seria ressuscitado. Mas por quê? Porque ao terceiro dia ele teria novamente ganhado a vida, que pelos aqueles que estavam acompanhando a história dele, ele havia perdido. Então a gente vê aí o que? A morte tendo uma proporção sobre esse Cristo, todavia pelo poder do próprio Deus, ele recebendo novamente a vida. Então, qual a ligação desse Cristo, né? Como ele venceu essa morte? Jesus Cristo, ele venceu a morte através da vida, através da ressurreição, né? Alguns falam, né, que pela sua morte nós ganhamos, né, a vida e tudo. Não, nós ganhamos essa graça, né, esse favor imerecido, não através da morte de Jesus, mas através da sua vida, através da sua ressurreição, né? Se for falar da morte literal, se ele tivesse permanecido morto, nada teria acontecido. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Era necessário. Porque assim ele venceu o quê? Ele venceu o maior inimigo, que era a morte, né? O nosso último inimigo, que a palavra vai falar. Então, vamos um pouco mais para frente aqui, né? Jesus Cristo, né, ele venceu a morte, né, conquistado pela ressurreição. Então, ele dando este exemplo, né, vocês destruindo o templo, vocês destruindo esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando sobre a sua ressurreição mesmo, sobre aquele momento, o terceiro dia, no qual ele reapareceria ali e mostraria que de fato ele era o Cristo, e que o que os profetas haviam dito, o que as escrituras haviam dito, se cumpriu nele. E ele venceu a morte através da sua ressurreição. Então, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver a respeito desse poder que o ressuscitou, né? Porque a gente vê na palavra mesmo muitas pessoas aí, entre aspas, ressuscitando, né? E Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro, aquele jovem que ele estava passando e tocou no caixão, né? O jovem já estava dentro do caixão, estava tendo aquele cortejo ali no funeral. Jesus Cristo passou, tocou, aquele jovem ressuscitou, né? A própria palavra fala que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Cristo, né? Ainda que esteja morto, viverá. Então, o que acontece? Jesus Cristo, de fato, ele dá a vida porque ele conquistou a vida, né? Ele conquistou a vida através dessa ressurreição, né? Através da sua morte, sim, mas através também do processo completo da sua morte e ressurreição após o terceiro dia. Então, lá em Gálatas, a gente vai ver isso. Por que a gente precisa entender isso? Porque a ressurreição de Jesus Cristo não foi igual à ressurreição de qualquer outro que ressuscitou na palavra, né? Não foi igual. A ressurreição de Jesus Cristo é única. Primeiro motivo, porque Jesus Cristo era um sacrifício único, puro, santo e verdadeiro. Ele não havia pecado, né? Aqueles sacrifícios antigos, né, dos animais sem mancha, né, sem mácula, tudo apontava para Jesus. Então Jesus Cristo foi um sacrifício único, verdadeiro e perpétuo. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, ele serve de hoje para sempre. A partir do momento que você está debaixo desse sacrifício, essa morte que ele venceu, você também venceu, mas não pelo seu próprio poder, mas pelo poder do Cristo que venceu por nós, né? Só que Jesus Cristo também foi ressuscitado através de um poder, né, que é o poder do próprio Deus. E foi o poder do próprio Deus, coisa que foi diferenciado de todos, porque Jesus Cristo, a gente entendendo, né, Pai, Filho e Espírito Santo sendo um, Jesus Cristo, ele automaticamente, vencendo a morte, ele se ressuscitou, vamos dizer assim. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 1. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, no seu versículo 1. Olha, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas
ou por meio de uma pessoa, né, ele especificando aqui, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Que ressuscitou Jesus da morte. Olha aqui, o apóstolo Paulo está mostrando esse processo, esse caminho, né? Quem ressuscitou Jesus? O próprio Deus. O próprio Deus o ressuscitou. Então a gente vê que essa vitória sobre a morte, ela teve um processo. Essa vitória, o que Jesus Cristo ele tem, né, com qual que é a ligação desse Cristo, né, com esse tema morte? É exatamente esse, que ele venceu essa morte, não por si só, vamos dizer, o Cristo 100% homem, mas por intermédio do próprio Deus. O próprio Deus o ressuscitou. Então, a ressurreição de todos os outros que ressuscitou na palavra e a ressurreição de Jesus Cristo são diferenciadas. A de Jesus Cristo é única. Primeiro porque aquele que ressuscitou, né, Jesus Cristo, é único. Não havia sobre a terra ninguém como ele. Puro, perfeito, imaculado, sem mácula, sem mancha, sem qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de mancha. Então, o sacrifício dele é único e verdadeiro e perpétuo, para todo sempre. Então, a gente seguindo aqui, a gente vê que a ligação de Jesus Cristo, né, a respeito dessa vitória sobre a morte, é exatamente esse. Jesus Cristo, ele é o templo verdadeiro, o qual foi destruído por mãos humanas, né? Tudo isso estava debaixo de um propósito de Deus, mas foi destruído por mãos humanas, e de fato, ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, e por intermédio desse mesmo poder, o próprio Deus o ressuscitou. Ninguém foi lá igual ele foi em Lázaro, né? Lázaro, sai para fora. Ninguém foi lá e falou, Cristo, sai para fora, Cristo ressuscite, ou tocou em Cristo e ele ressuscitou. Pelo contrário, ele mesmo surgiu, ele mesmo ressuscitou, né, por intermédio do poder de Deus que nele habitava. Então, irmãos, vamos passar rapidamente aqui para o trajeto, qual que é a trajetória, né, do seu poder sobre a morte, Depois de Jesus Cristo ter conquistado essa vida, né, e ter destruído a morte, ter vencido a morte, ele requereu para si, né, através desse ato dele, uma autoridade. Ou seja, se ele venceu, se ele é vitorioso sobre a morte, ele tem uma autoridade sobre isto, né? Isto, a morte, ele tem uma autoridade. E, se ele venceu, obviamente, uma autoridade superior à morte. Então, vamos entender aqui a trajetória, né, do seu poder sobre essa morte. A gente vai ver a palavra nos mostrando aqui a respeito de um procedimento que aconteceu, né? E ele vai falar sobre Jesus Cristo ter descido ao mais profundo do abismo, que fala, aquele que subiu, né, ao mais alto dos céus, também é aquele que desceu e conquistou, né, a nossa vitória. Por a gente entender que ele venceu sobre a morte, né, que é o nosso último inimigo, a gente entende também que esse descer ao mais profundo do abismo, e a palavra vai deixar muito claro que ele desceu ao lugar dos mortos, a gente entende que foi nesse período desses 3 dias, da sua morte à sua ressurreição. Nesse período, no cosmo espiritual, Jesus Cristo ele conquistou dessa forma. A trajetória dele após a sua morte, naqueles 3 dias que ele ficou ali morto, nós entendemos que ele não ficou inerte, mas ele teve um trabalho dentro disso daí, para que ele viesse a conquistar essa vida e prevalecer sobre a morte, né? Efésios capítulo 4, versículo 8. A palavra vai dizer assim, ó: como dizem as escrituras sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Nós não vamos prolongar nesse muitos prisioneiros aqui não, mas está falando exatamente sobre o cativeiro que ele pôs sobre Satanás, sobre a terça parte que ele desceu, que ele arrastou, né, com suas caudas dos céus, aí, dos anjos que ele arrastou, né? Então, está falando sobre eles. Levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Versículo 9.
O que quer dizer ele subiu? O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Versículo 10 para a gente finalizar. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, né? Testificando que é Jesus Cristo, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Está falando do Espírito Santo de Deus. A palavra fala conosco que é uma promessa, né? Que é uma promessa que traz. Jesus Cristo, ele fala que ele precisaria ir ao Pai para que ele enviasse o Consolador. E esse encher toda a terra, né? No final do versículo 10, que fala que para que ele pudesse encher toda a terra com a sua presença, é para que ele pudesse enviar à terra o seu Espírito, que é a presença de Deus, né? Através do Espírito Santo. E isso aconteceu quando? Em Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. Tá? Então, primeiro trajeto aí que a gente vê que Jesus Cristo ele cumpriu, né? Ele desceu ao mais profundo, aos lugares dos mortos. Ali a palavra fala a respeito, né, dele ter pregado aos mortos, ter se mostrado aos mortos, né, ter testificado da sua presença, testificado que de fato ele é o Cristo prometido que haveria de vir. Então ele entrando, né, nesse cosmos, nesse ambiente, né, dos mortos, Jesus Cristo, ele, segundo o que nós começamos a ler a respeito do seu poder sobre a morte, ele conquistou essa autoridade, porque ele venceu a morte, levou ela cativa consigo, porque ele venceu, né, ele a venceu pelo seu poder, e tendo levado a cativo, a sua autoridade, o seu poder está acima dessa morte. Por isso que ele é o dono da vida. Então ele desceu ao mais profundo, e a palavra deixa claro que fala: o que quer dizer o que desceu, senão é o mesmo que subiu, ou seja, o Cristo Jesus. É o mesmo que subiu e também é o mesmo que desceu, testificando do seu poder e de tudo aquilo que ele havia cumprido, que era necessário cumprir para que houvesse salvação. Então, o próximo passo que a gente vê a respeito da sua ressurreição. Nós estamos falando desses 3 dias, nesse período desses 3 dias, que Jesus Cristo ele morre e ressuscita no domingo. Nesses 3 dias, o que aconteceu nesse cosmos espiritual para que Jesus pudesse garantir a vida? Para que Jesus Cristo pudesse garantir a vida, ele tinha que sobressair a morte. E foi isso que ele fez. Ele, de fato, morreu na cruz, ele morreu, mas ele, nesse período de 3 dias, ele desceu ao mais profundo do abismo. E tendo cumprido toda a lei nessa terra, que era necessário, ele conquistou tanto para si a ressurreição e todos aqueles que nele crê, também a ressurreição juntamente com ele. Né? Então nós temos a vida eterna quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós cremos nele verdadeiro e temos ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Corre lá comigo para a gente conseguir fazer esse estudo não muito extenso, para não ficar tão maçante, né, a gente ouvir. Versículo 4. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Fala assim, ó: ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado como ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Quando o apóstolo vai falar sobre como está escrito nas Escrituras, ele está falando dos profetas, né? Os profetas falaram, né? Proferiram palavras a respeito dessa ressurreição. Então o apóstolo Paulo está se referindo a essa ressurreição, tá bom? A essa Escritura. Então, o apóstolo Paulo testifica aqui aos Coríntios e também a nós, os leitores, né, na primeira carta aos Coríntios, que Jesus Cristo, de fato, ele morreu, mas ele foi ressuscitado como já estava escrito. Como já estava escrito, ele foi ressuscitado de fato. Né? Corre lá comigo lá também em 1 Coríntios, no capítulo 15 também, mas lá no versículo 55, lá na frente. Então,
Jesus Cristo derrotando, né, a morte através da sua ressurreição. Hein? A gente vê aqui o apóstolo Paulo dando uma explanação a respeito do que aconteceu com essa tão falada morte aí. Né? Eu falei 55, mas vamos na parte B do capítulo 54. O apóstolo Paulo fala assim, ó, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Olha para você ver o que o apóstolo Paulo lhe fala. Aonde que está o seu poder, morte? O seu poder de ferir ou né, de matar, né, que é o papel dela. Aí, ó, continuando no versículo 56, fala assim, ó, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Nós vamos falar sobre isso também. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua comigo lá no último versículo aqui, versículo 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. O apóstolo Paulo aqui ele dá aqui uma explanação completa a respeito disso. A morte, ela existe, a morte de fato ela existe, a morte física, né? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui dessa morte espiritual, a qual foi derrotada por Jesus. Nós, como cristãos, nós não tememos mais a morte, porque a morte, ela, igual está falando aqui, ó, o que traz o poder o que traz, né, o poder, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. O salário do pecado, né, é a morte. E o que dá o poder, que dá ao pecado, né, o poder de ferir é a lei. O apóstolo Paulo, nós não vamos entrar muito nisso, não ficar muito extenso, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é a respeito do cumprimento minucioso da lei que vai abolir os feitos de Jesus Cristo. Porque é assim que funciona hoje. Se você quer seguir a lei, né, igual a gente vê muitas seitas aí, muitos lugares querendo seguir a lei à risca, se você quer seguir a lei, ninguém te obriga a não fazer. Mas entenda que pisou nessa terra um Cristo, que é o Cristo prometido, nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, e esse era o que estava escrito que viria. Ou seja, estava escrito aonde? De fato, nas leis, na própria lei. Então, quando você vê uma lei apontando para esse Cristo vem, né, e nele ele finda toda essa lei, né, parte dessa lei, a lei moral continua, mas a parte de cerimoniais, datas e calendários alimentícios e etc., muitas coisas que a gente vê hoje, as pessoas querendo ressuscitar, né, do Velho Testamento, isso daí Jesus Cristo aboliu. Agora, se você quer seguir isso, não é um problema, você pode seguir, mas tendo em mente de que se você quer seguir a lei, você vai abandonar a Cristo. Mas se você quer Cristo, automaticamente você está cumprindo a lei que aponta para o Cristo. Então, o que dá o papel aí para a morte, a força para a morte, agir e ferir é exatamente isso, né? É a lei, mas a lei cumprida da forma errada, tá? A lei cumprida da forma errada. Então, vamos dar prosseguimento. O apóstolo Paulo, né, lá em Coríntios, né, 15, 55 ao 58, ele vai trazer esse plano de fundo para a gente entender que a morte de fato está destruída. A morte está destruída, a morte não tem mais poder sobre o povo de Deus, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a ligação de Jesus Cristo dentro disso aí que nós lemos? Que ele de fato morreu, mas ressuscitou e conquistou com essa morte e ressurreição dele a vida e vida eterna, e sobressaiu a morte. Hoje o poder dele é acima da morte. Ele próprio fala, né, que foi dado a ele todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, ou seja, em qualquer lugar que você imaginar, Jesus Cristo reina. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Eu quero que você vá rapidamente comigo também lá em Mateus, para a gente pautar aqui
Não, na verdade, nem precisa ir. Foi se você quiser, para testificar, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo, para a gente, né, passar aí por cima desse estudo aí e finalizar aqui nesse contexto da trajetória, Jesus Cristo, ele desceu, ele morreu, nesse período entre morte e ressurreição, ele desceu aos mais profundos, tendo vencido a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 4 e versículo 55 ao 58, vai mostrar sobre essa ressurreição, testificar essa ressurreição, e tendo testificado essa ressurreição, ele testifica o final da morte aí. Ele diz: cadê o seu poder, morte? Onde é que está o seu poder? Não tem mais. Você foi destruída por esse Cristo que ressuscitou. E no final, que é Mateus capítulo 28, versículo 18, ele fala que foi dado a ele todo o poder na terra, nos céus, na terra e embaixo da terra. Para a gente entender que não há poder acima do poder de Cristo. Ele é todo poderoso e domina sobre todas as coisas. É o que nós vemos aqui ele nos mostrando, né? Então ele conquistou a vida, ele mesmo estando na terra, ele dá vamos dizer aí, um feedback, né, antecipado sobre o que de fato ele haveria de ser. Por várias vezes ele fala que ele é a vida, que ele é o pão da vida, aquele que dele se alimenta jamais terá fome. Então, por diversos momentos, ele dá esse spoiler, né, daquilo que ele iria fazer para que a humanidade, né, todo aquele que nele cresce, todo aquele que Deus enviasse até ele, que receberia. Né? Aquele que se alimenta dele jamais terá fome, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele dá aí mesmo um spoiler aí daquilo que haveria de acontecer. A gente vê, se você leu os evangelhos, né, é bom ler os 4, porque são planos de visões. É o mesmo evangelho, mas são planos de visões diferenciados. Mas quando você lê, você entende perfeitamente de que está falando de um só evangelho, mas como são 4 pessoas ali trazendo minúcias para a gente, né, períodos ali mais específicos, para que a gente possa entender cada vez mais esse evangelho. Então Jesus Cristo, dentro deste evangelho, ele dá diversas vezes, ele fala a respeito desse poder dele, que ele haveria de conquistar, que ele sim é o Filho de Deus, ele é o pão da vida, ele é aquele que haveria de vir, ele é o Cristo, né, que haveria de vir. Por esse motivo, ele foi aí perseguido, a gente entendendo, falando humanamente, tá? Não vamos falar aí, não vamos trazer num contexto na visão de Deus, não, porque trazendo na visão de Deus, a sua vontade é soberana. Então Jesus Cristo deveria passar por aquilo para que hoje ele conquistasse aí essa vida e vida eterna para aquele que nele crê, e para a chegada até o último período onde Deus tem já escrito a nossa história. Mas nós não vamos entrar nisso não. Então, ele vai falar que ele é o pão da vida e que aquele que dele se alimentar jamais terá fome. Então eu quero pautar essa afirmação de Jesus Cristo dentro daquilo que a gente está entendendo. A vida após a morte. Né? É interessante que eu fui até questionado uns dias para trás, que me perguntaram: mas existe vida após a morte? Gente, é claro que existe. Óbvio, existe vida após a morte. E que Jesus Cristo conquistou essa vida por nós. Né? Existe a vida eterna e existe a morte eterna. Né? Nos estudos passados aí, tanto naquele que nós falamos sobre as heresias, né, que estávamos falando sobre fé e também está aí, tá, no canal, estávamos falando sobre fé e aí tocamos sobre os falsos profetas, né, que ensinam coisas aí erradas, doutrinas erradas. Falamos sobre esses ensinos de que não existe inferno. Né? Falamos na última aula sobre a aniquilação da alma. A aniquilação da alma é ensinada por pessoas que não acreditam no inferno. Que o inferno, no caso, né, que é a morte eterna, que será lançada no lago de fogo. Então, gente, existe sim, existe vida após a morte terrena e existe uma morte após a morte terrena também, que ambas são eternas. Todavia, uma morte a vida que você vai conquistar depois dessa morte, que é a vida eterna, ela é em gozo junto com Jesus Cristo. Né? E a outra é no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que Apocalipse vai falar que a gente será lançado, a besta, o anticristo, né? O próprio inferno, e todos aqueles que o nome não foi achado no livro da vida,
né? Quem é esse livro da vida? Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender a seriedade disso. Nós precisamos entender que, de fato, isso aí é uma verdade, né? Não é algo que a gente, como uma história em quadrinhos aí que a gente está trilhando. Não, isso é vida real, gente. Isso é vida real. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é verdadeiro. Ele pisou de fato nessa terra. Jesus Cristo é Deus. Ele pisou nessa terra, ele se fez carne, se humilhou se fazendo um de nós, né, em semelhança de pecado, né, o homem pecador. Ele não tinha pecado, mas se fez em semelhança, né, de pecado, como a palavra diz, para que ele pudesse morrer por nós. E aí a gente já entra novamente no nosso estudo aqui, para que ele pudesse morrer por nós e através dessa morte nós alcançássemos a vida eterna. Porque aquela lei que eu tinha citado, aquela lei não salva. Ela somente mostra o quão incompetentes nós somos. Porque a lei é pela força do nosso braço. E o próprio apóstolo Paulo com os hebreus, ele vai falar, quem conquistou a salvação? Quem conseguiu comprar, né? Quem conseguiu cumprir toda a lei? Quem foi salvo pela lei? Se nem mesmo os nossos pais na fé conseguiram. Ou seja, sempre foi a graça. Sempre foi a graça. Então, através desse estudo, né, nós estamos quase no final dele aqui, através desse estudo eu quero que você entenda o seguinte: Jesus Cristo é verdadeiro, isso é real, isso não é uma brincadeira, esse estudo não é uma brincadeira, é um período onde você precisa prestar muita atenção, para você não perder, às vezes, alguns detalhes que possa responder e auxiliar na sua fé, porque você precisa ter essa fé, a fé de que Cristo é verdadeiro, que tudo isso que está sendo ensinado, está sendo falado aqui é real, é verdade, e a palavra, ela não mente. Então, irmãos, sendo isso real, vamos entender um pouquinho aqui como que você, nós podemos participar disso. Porque às vezes nós estamos em um templo, nós estamos comungando em cultos junto com a igreja de Cristo, e às vezes nós não temos certeza da nossa salvação, nós não temos certeza se existe de fato uma vida após a morte, nós não temos certeza do Cristo que nós estamos ouvindo falar, se tudo isso é real. Às vezes a nossa mente, por esse mundo, está cada vez mais perverso. Isso que a gente fala a respeito de Cristo, a respeito de salvação, aparenta ser algo assim, fantasioso. Algo fantasioso, e muitos lugares ensinam de fato isso, são hereges, tá? São hereges, ensinam de fato isso, que, não, Cristo morreu e ressuscitou, mas ele ressuscitou na mente das pessoas. Mentira, ele ressuscitou de fato, porque somente com o derramamento de sangue poderia ser pago pecados, tá bom? Então ele morreu, derramou o seu sangue, e ele conquistou a vida através da ressurreição verdadeira dele. Então isso é real. Então, para que nós possamos aqui só finalizar esse estudo, eu quero trazer para vocês aqui algumas lições, né, alguns tópicos dentro da própria Bíblia sobre como nós podemos participar, né, como nós podemos ser participantes de tudo isso aí que está sendo falado, né, dessa vitória sobre a morte, dessa ressurreição com Cristo, né, porque se Cristo morreu e ressuscitou e nós estamos nele, então nós também ressuscitaremos com ele, né? É o mesmo que se Cristo pregado na cruz, nós estamos pregados na cruz juntamente com ele. Então, como nós podemos participar disso? Como isso pode se fazer real na nossa vida? E aqui eu separei para vocês somente quatro exemplos bíblicos, que são exemplos muito falados, tá? Eu não vou nem trazer aqui o versículo, né? O livro, capítulo e versículo deles não, para que não fique muito extenso, mas eu quero trazer a memória, né, da igreja, falando sobre o jovem rico, que ele mesmo fala, mestre, o que eu vou fazer para poder conquistar, né, essa vida eterna? Jesus fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a palavra fala que ele se entristeceu muito. Por quê? Porque ele era muito rico. Ele tinha muitas posses. E a palavra fala que o seu semblante caiu. Ou seja, ele se entristeceu por causa disso que Jesus Cristo falou, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, né? Lembra que nós falamos lá, né, sobre essa cruz de Cristo, sobre a responsabilidade de Cristo? É exatamente isso, ó. Quer seguir Jesus? Quer ser participante de tudo isso aí que nós falamos? Abandona o seu coração apegado às coisas materiais. Abandona o seu apego ao mundo e entregue-se a Cristo. Ande segundo a vontade de Jesus Cristo, que está na Bíblia, né? Que eu sempre falo. Ande segundo a vontade de Cristo, que está na palavra.
O segundo tópico que eu separei é exatamente a respeito dessa responsabilidade aí, né? Tome sua cruz e segue-me. Assuma a sua responsabilidade. Porque a gente sabe que Jesus Cristo não está falando daquela cruz que ele carregou. Aquela cruz ali ninguém conseguiria carregar, né? Mas não é porque Jesus Cristo carregou, trocou o fardo, porque o fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas não é porque ele trocou esse fardo, que é o fardo do pecado, que hoje nós não carregamos, mas Cristo já o carregou na cruz. Isaías 53. Já o carregou na cruz, que nós não temos também uma cruz a carregar. E isso quando nós já seguimos Jesus Cristo. Quando nós seguimos Jesus Cristo, nós, de fato, pegamos uma cruz, que é a responsabilidade humana. A responsabilidade humana, ela de fato é como uma cruz sim para o ser humano. Porque não é porque você está em Jesus Cristo que você está liberto da prática do pecado, de você falhar no pecado, entendeu? Não é porque você está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, de fato, ele luta. O espírito dele milita contra a carne. Então, essa é uma das particularidades dessa cruz. Mas a responsabilidade, né, que está aí cravada nessa cruz, que cada um de nós cristãos nós temos, essa é a responsabilidade que nós carregamos. Carregar a cruz é carregar a responsabilidade como um cristão. Então, como é que eu posso me fazer participante, né, dessa vida com Cristo que ele conquistou? É de fato você entendendo a sua responsabilidade como cristão. Entenda como você pode ser um cristão cada vez melhor nessa terra, né? Fugindo do pecado, santificando cada vez mais, lendo a palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu vou trazer aqui para você aqui o próximo tópico, que é cumprir toda a lei. A lei que aponta, né, para Cristo. Que é a essência da lei, na verdade, é Cristo. Né? Sempre foi Cristo. É aquilo que eu toquei, aquele assunto que eu toquei lá atrás. Né? Cumprir toda a lei, eu não estou trazendo vocês aqui, voltando, pedindo vocês para que vocês voltem a cumprir aquela lei que foi dada ali, né, a Moisés e tudo. Não é isso, não é disso que eu estou falando. E o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar exatamente essas palavras, né, para que eles cumpram toda a lei. Mas ele explica que a essência da lei que eles devem cumprir, que o que a lei trouxe, tudo aquilo que a lei trouxe foi apontando para um Cristo e mostrando a um povo que não tinha capacidade de se auto-salvar, né, de requerer, de conquistar para si a salvação por si só. Então, aquela lei, ela aponta para Jesus Cristo, mostra seres caídos, somos nós, e mostra que para esses seres caídos existe uma salvação. E essa lei apontava para essa salvação, que era Jesus Cristo. Né? Então, o que o apóstolo Paulo fala sobre cumprir a lei é cumprir essa essência da lei, que é a adoração a um único Deus, que é a adoração a Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Tem muitas pessoas que pegam esse texto e distorcem o contexto para dizer que agora eles podem cumprir as coisas da lei porque o próprio apóstolo Paulo mandou cumprir. Não, mas se você ler um pouco mais para trás, você vai ver que o apóstolo Paulo ele traz qual era a essência da lei. A essência da lei nunca foi para salvar. Nunca foi. Porque nós não conseguiríamos a salvação por intermédio dela. Ninguém conseguia cumprir. Vai lá em Apocalipse, vai falar, João viu um livrinho e viu que estava atado por 7 selos, né, e que ele chorou muito, porque ele olhou e viu que ninguém tinha capacidade de desatar os selos. Está falando de Jesus Cristo. Continua lendo lá que você vai entender que está falando de Jesus Cristo, porque o Cordeiro tomou o livro da mão de Deus, né, retirou o livro da mão de Deus ali e cumpriu tudo o que era necessário cumprir. Então, somente através de Jesus Cristo nós alcançamos essa salvação. E como eu posso fazer parte dessa salvação? Fazer parte dessa vida, né? De vida eterna. Cumprindo a essência da lei, que é buscar, adorar cada vez mais, estar aos pés desse Cristo. Não se colocando como autossuficiente, capazes de conquistar por si só a sua salvação e tudo, mas entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E somente vai ao Pai através dele. Somente vai ao Pai através dele. É deixar mesmo as leis humanas para trás e entender que Jesus Cristo, ele
a lei ela é sombra, né, de Cristo, mas que o autor dessa sombra já está à luz, né, e nós podemos vê-lo através do seu evangelho, através das escrituras sagradas. E nós não precisamos mais da sombra. Irmãos, esse estudo brevíssimo foi dado para que você possa entender nesse momento a respeito de qual é a ligação desse Cristo, qual é a ligação de Jesus Cristo com a vida e com a morte. Essa ligação de Jesus Cristo com a vida e com a morte é que de fato ele é o autor da vida, porque ele conquistou isso através da sua ressurreição. Morrendo, ele sobressaiu a morte, porque ele ressuscitou pelo poder de Deus Pai. E se você quer participar dessa vida e vida eterna, é somente estando com este autor, que foi o único que conseguiu cumprir tudo aquilo que era necessário cumprir, para que pudéssemos hoje, né, ter aí a salvação e salvação eterna. Amém? Então, irmãos, próximo estudo que nós teremos na quinta-feira que vem, vamos tentar aí fazê-lo talvez presencial e também gravado, né, como a gente já fazíamos antes, para a gente continuar esse estudo. Só que nós vamos falar sobre o que vem após esta vida. Aí a gente vai entrar no cosmos celestial mesmo, aí, o que a palavra deixa aberto para a gente, que depois que nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na glória, o que tem lá, o que vem após essa vida. Então eu espero você na nossa próxima EBT, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar aí fortalecendo a sua fé através da Santa Escritura de Deus. Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, e nós nos vemos na próxima quinta, em nome de Jesus. Amém.